Hoje a gente vai falar sobre o capítulo 21 do livro de Êxodo, né? O capítulo 21 do livro de Êxodo continua a lei que Deus deu para Moisés, né? É uma lei extensa, né? Como eu disse, não são só os 10 mandamentos. É uma lei de mais de 600, né? Ordenamentos, mais de 600 estatutos, mais de 600 juízos, né? Então é uma lei extensa, é uma lei longa. E a gente vai ver toda essa lei, né? Ela é falada na Bíblia, então a gente vai estudar. Tem coisas da lei, né, que a gente vai ver agora, não tem como a gente comparar com os tempos de hoje, né? Aqui se fala de 4.000 anos atrás, né? Então a gente vai ver aqui, por exemplo, a possibilidade de venda de mulheres. As mulheres podiam ser vendidas, então as pessoas também podiam ser vendidas. E na lei de Deus vai falar sobre isso, né? Mas a gente vai entender tudo isso, né? Toda essa lei que Deus deu para Moisés, né? Lembrando que não é igual hoje, né? Um contexto de 4.000 anos atrás, né? Se Deus não mandasse uma lei para esse povo, né? Eles iam virar bichos, né? Então tinha que haver uma lei ali, né? Para aquele povo, né? Se organizar, viver decentemente. Então necessitava de uma lei. Então agora a gente vai falar sobre o capítulo 21, né? Do livro de Êxodo. Então a gente lembra que eu havia falado, a lei que é dada a Moisés não são só os 10 mandamentos, é uma lei longa, são mais de 600 ordens, né? Mais de 600 ordenamentos. E a gente vai falar sobre eles. O capítulo 21 continua falando sobre isso. Então Deus vai levantar uma lei sobre escravos, quando a pessoa rouba, quando a pessoa mata, quando a pessoa adultera. Então é uma lei para cada tipo de coisa e há uma punição, né? Deus vai determinar a punição. O que acontece? A gente lembra que Deus falava ali intimamente com Abraão, né? Em Abraão, Deus suscitou uma descendência ali, né? Em Abraão, Deus já decidiu de onde viria a promessa, né? Até então, no Jardim do Éden, já havia a promessa que viria um Messias, que viria um Salvador, né? Que destruiria a serpente pela cabeça, né? Destruiria a cabeça da serpente. No Jardim do Éden, a gente viu que já havia essa promessa, né? Então, em Abraão, né? Deus decidiu que através da descendência de Abraão, isso seria cumprido. Então a descendência de Abraão foi separada para Deus. Até o momento em que Jacó estava à frente disso tudo, né? Parece que era mais fácil você conseguir santificar uma nação onde haviam só 70 pessoas. A gente lembra quando eles desceram para o Egito, né? Quando a família de Jacó desceu para o Egito, foi lá morar com José, eram 70 pessoas, né? 70 pessoas, deixa eu pôr aqui o outro celular para eu ver como que tá para gravar aqui. 70 pessoas era muito mais fácil de você conseguir ensinar sobre Deus, as leis de Deus, conseguir controlar, né, o que é pecado e o que não é. Então 70 pessoas era muito mais fácil, né, de você querer ali ensinar aquele povo. Então até Abraão, até as 70 pessoas que entraram no Egito, né, não havia essa lei aqui, né, que Deus só vai dar a Moisés essa lei agora. Mas a gente lembra que eram 70 pessoas que desceram com Abraão, né. É claro que já havia, né, uma lei que Abraão deve ter ouvido diretamente de Deus, né? O que podia, o que não podia fazer. Então era mais fácil de Abraão ir seguindo, né? O seu povo, ensinando o seu povo, de Jacó ensinar o seu povo, eram 70 pessoas da família de Jacó, né, dos lombos de Jacó, então era mais simples, mais fácil de se decidir, né, de se ensinar. Agora, a gente lembra, quando eles saem do Egito, são mais de 2 milhões de pessoas, né, então 2 milhões de pessoas já fica uma confusão, fora os agregados, eram muito mais de 2 milhões de pessoas, então era difícil. Como que você vai regular 2 milhões de pessoas, né? Como que você vai tentar fazer 2 milhões de pessoas andarem em santidade? Porque a questão é essa, a lei de Deus foi colocada para esse povo aqui de Moisés porque eles tinham que viver em santidade. Eles são um povo que agora, eles vão fechar um contrato com Deus, fecharam um contrato aqui com Deus, né? Fecharam um acordo com Deus, e Deus está separando esse povo para santificar esse povo. Então é um povo que vai ser separado para ser uma nação santa para Deus, né? São sacerdotes de Deus e tem que ensinar o mundo. Esse era o objetivo, né? Que a nação de Israel fosse separada de todos os povos e que eles fossem separados como uma nação santa e ensinassem o mundo a ter santidade, né?
Mas como que eles iam ensinar ao mundo ter santidade se eles não eram santos? Então eles tinham que se santificar. Por isso a lei. Porque imagina, hoje pra gente é fácil, né? A gente perceber o que é certo e o que é errado. E olha lá, ainda hoje, né, a confusão. Imagina naquela época. Porque o que acontece? Hoje nós temos conosco o Espírito Santo, né? Então Jesus Cristo veio, quando Jesus Cristo foi ao Pai, ele nos deixou o Espírito Santo. E o Espírito Santo nos convence do pecado. O Espírito Santo nos guia. Então o Espírito Santo nos diz o que é certo e o que é errado. O Espírito Santo nos ensina a lei dentro de nós. Eles não tinham isso. O Espírito Santo não existia dentro deles neste momento, porque Jesus Cristo ainda não havia feito sacrifício, né? Então não havia tido nem Jesus ainda nesse tempo. Então quão difícil que era para esse povo entender, né? Hoje a gente entende com mais clareza por conta disso tudo que já foi feito, né? Mas imagina, 4.000 anos atrás, né? Um povo bem primitivo, né? E eles não tinham consciência do que era pecado e do que não era. Então eles não sabiam o que era certo e o que era errado. Eles precisavam que alguém dissesse. E 2 milhões de pessoas, não tinha como você ficar ensinando 2 milhões de pessoas. Então o único que havia sido levantado aqui, né, era Moisés e Arão. Como que eles iam ensinar 2 milhões de pessoas o que é certo e o que é errado, né? Então o que Deus fez? Deus criou uma lei para que não haja confusão. Então agora vocês não vão poder dizer mais para mim que vocês não sabiam que era pecado. Então essa lei surge para que aquele povo saiba, ah, isso é errado, ah, isso é certo. Deus não quer que faça isso, porque isso é errado. Então, por isso que surge essa lei, né? Para que esse povo seja guiado pela lei a se santificar. Esse povo, ele tinha que ser guiado a uma santificação ali. Ele tinha que ser guiado a viver, né? Longe do pecado. Eles tinham que se desviar do pecado. Eles tinham que andar longe do pecado. Mas o problema é que eles não sabiam o que era pecado e o que não era. Então, Deus veio com a lei para mostrar para eles o que era pecado e do que eles deveriam se desviar, né? Então a gente viu no capítulo 20 sobre os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, né? A gente lembra que lembrando o contexto histórico que a gente tá, né? Eles chegaram no Monte Sinai. Eles chegaram no Monte Sinai, acamparam em frente ao Monte Sinai, né? E Deus vem falar com eles. A gente lembra que Deus vem falar com eles, Deus fala com eles sobre os 10 mandamentos em voz alta, né? A gente viu isso já no livro de Deuteronômio, eles se assustam, pedem para Deus não falar mais, então Deus só fala os 10 mandamentos com ele, e Deus continua todos os estatutos e juízos, toda a lei, falando só para Moisés, e depois Moisés vai descer e repassar para o povo, né? Então agora, o capítulo 21 que a gente vai ler, foi dito só para Moisés, porque em Deuteronômio a gente já estudou, diz que para o povo, em voz alta, né, todo mundo ouvindo, foi só os 10 mandamentos que Deus falou. Aí depois os demais estatutos, quem ouviu foi só Moisés. Mas a lei não são só os 10 mandamentos, eu havia explicado na aula anterior, né? A lei da aliança da lei, né? A aliança da lei, né? A lei inteira dessa aliança não são só os 10 mandamentos. É tudo que está escrito naquele livro da aliança que Moisés escreve. Então é bem extensa, tá? Então os 10 mandamentos seria, por exemplo, os pontos chaves de toda a lei, né? Então, os 10 mandamentos são o ponto-chave de toda a lei que tem. Então, a gente lembra, né, que a gente viu na aula anterior sobre os 10 mandamentos, eles não foram revogados, a lei não foi revogada, né? Eu expliquei na aula anterior, o que acontece é que Jesus Cristo veio cumprir a lei foi cumprida, e nós cumprimos a lei também por meio de Jesus Cristo. E morremos para a lei e renascemos nele com uma lei escrita em nós. Nós somos agora a tábua escrita de Deus, né? Então, antes o que era feito para a santificação daquele povo, né? O que ensinava aquele povo a ter santificação era o sábado. Então, o sábado era criado para ensinar o povo a se santificar, para que o povo percebesse, né, que a única forma deles se santificarem era por meio de Deus, não havia nenhuma outra forma de ser santificado senão por Deus. E hoje quem nos santifica é o Espírito Santo. Então hoje nós somos santificados ainda por Deus, mas pelo Espírito Santo, né? Então hoje a gente vai falar sobre o capítulo 21. Eu tô deixando bem claro que a gente vai ler na lei alguns absurdos. A gente vai ficar abismado. Porque vai falar sobre venda de mulheres para pagar dívida, né? Amém, Deus abençoe. Vai falar sobre venda de mulheres, vai falar sobre algumas coisas assim que no nosso mundo atual, na nossa realidade de hoje, são absurdos. Então, mas a gente tem que ter em mente que isso que a gente vai falar, que essa lei toda é de 4.000 anos atrás. Então, imagina, 4.000 anos atrás, um povo primitivo, né? Então, naquele tempo, tudo se resolvia no braço,
tudo era no braço. Você conquistava, né, terras, você desapossava pessoas no braço da terra delas. Então era tudo conquistado no braço. Você roubava a mulher do outro no braço, era tudo no braço. Então Deus precisava doutrinar esse povo, porque senão eles iam, imagina, mais de 2 milhões de pessoas ali reunidas, eles iam resolver tudo no braço. Então eles iam virar animais. Então, para que isso não acontecesse, como Deus estava fazendo um acordo com esse povo, Deus vai ensinar esse povo a se santificar. Como? Pela lei. Então, pela lei, eles vão se santificar para ser realmente uma nação santa. Então, por isso que eles tinham que levar essa lei tão a sério. E não podia descumprir nada dessa lei, né? Porque eles eram um povo diferenciado. Então, eles não podiam querer ser igual ao outro povo, né? Os outros povos faziam coisas erradas porque não era uma nação separada. E eles tinham que ser diferentes, porque eles foram escolhidos como uma nação santa, né? Então, para eles, a responsabilidade é maior, né? Quanto mais alto o cargo, né? Quanto mais alta a confiança, maior a responsabilidade. E a responsabilidade deles era muito grande. A gente vai ver que eles não podiam descumprir um item da lei, porque senão eles seriam amaldiçoados e quebrariam a aliança com Deus. Então, Deus está fazendo um casamento com esse povo, de que Deus vai ser fiel a esse povo, mas esse povo tem que ser fiel a Deus também. Então a gente lembra que eles saíram do Egito, né? Eles viviam como egípcios, então eles tinham o costume de adorar vários deuses, e havia ali uma dificuldade. Deus estava querendo ensinar esse povo que eles não precisavam adorar vários deuses, eles precisavam apenas adorar ao Deus deles, né? Mas eles não queriam abrir mão dos outros deuses, eles queriam adorar ao Deus de Israel, mas não queriam abrir mão dos outros, né? Então Deus havia uma necessidade ali, havia uma insistência de ensinar aquele povo que Deus é ciumento e que Deus quer fidelidade, porque eles foram separados para casamento. É a mesma coisa de você trair sua esposa, seu marido, era isso que Deus queria mostrar. Tanto que durante a Bíblia inteira a gente vai ver que muito vai se falar sobre adultério, prostituição com relação ao povo de Israel, por conta disso. Eles eram casados com Deus. Então, se eles seguiam após outros deuses, eles estavam traindo o marido deles. Era isso que acontecia, né? Então, agora a gente vai falar sobre o capítulo 21 do livro de Êxodo, tá? Então, a gente vai entender melhor essa lei toda que foi dada para Moisés, que não são só os 10 mandamentos, é uma lei complexa, uma lei inteira, né? Para ajudar aquele povo, né? Um povo primitivo de 4.000 anos atrás, para eles não virarem animais e resolverem tudo no braço, porque senão eles iam resolver tudo no braço ali e a nação ia se evaporar, né? Então eles precisavam ser santos, né? Eles precisavam ser diferentes das outras nações. Então Deus vem e dá um estatuto para eles seguirem, para eles se manterem em santidade, até que o fim da lei viesse, que o fim da lei é Cristo, né? Até que Cristo viesse e eles pudessem se santificar no Espírito Santo. Então eles tinham que cumprir a lei. Então agora a gente vai continuar vendo sobre a lei. Na aula anterior a gente viu os 10 mandamentos, agora a gente vai continuar vendo a lei, que é mais do que os 10 mandamentos, é mais extensa do que isso. Então no versículo 1 do capítulo 21 diz: são estes os estatutos que lhe proporás, né? Então aqui a gente lembra, o povo de Israel ouviu em alto e bom som todos os 10 mandamentos. Eles ficaram com medo, pediram para Deus parar de falar com eles, né? Os anciãos falaram ali com Moisés, Deus vai concordar com isso, Deus vai mandar, a gente vai ver no capítulo 24, Deus vai mandar todo mundo ir para suas tendas, suas casas, né? A gente até falou isso já numa aula anterior, e Moisés vai continuar ali. Então Moisés vai continuar sozinho ouvindo tudo isso. Então tudo que a gente vai ver agora somente Moisés ouviu. Moisés ouviu sozinho, depois ele vai descer e explicar para todo o povo tudo que Deus falou com ele, vai escrever um livro sobre tudo isso, toda essa lei, essas mais de 600 leis, né? Então agora no versículo 2, agora ele vai começar a falar sobre a lei para a escravidão, como que funciona, né? Então Deus vai começar a regulamentar a escravidão para aquele povo. Por quê? Porque se Deus não regulasse a escravidão, eles iam fazer como eles quisessem, né? Então Deus fala o que pode e o que não pode fazer. Como era um povo que não sabia o que era certo e o que era errado, o que é pecado e o que não é, eles não tinham, né, uma base ali, então Deus vem dar a lei como base para eles, para que eles sigam a lei. Então diz assim no versículo 2, se vocês comprarem um escravo hebreu, aqui vai ser falado sobre um escravo hebreu. O que vai ser dito aqui sobre o ano de jubileu, tudo, né, não se enquadra aos outros escravos de outras nações. Não, esses escravos de outras nações não eram libertos. Eles continuavam escravos. Essa condição aqui de liberdade que a gente vai ler agora, que no 7º ano é obrigada a libertar seu escravo, é somente para o hebreu. Deus vai falar essa exceção somente para o escravo hebreu. Para os outros escravos, não.
Somente para o hebreu que é válido isso. Então diz assim no versículo 2. Se vocês comprarem um escravo hebreu, ele vai servir para vocês 6 anos. Ele vai ficar servindo vocês 6 anos, mas no 7º ano ele deverá ser liberto de graça. Não deve pagar nada, ele já vai ser liberto e pronto, né? Deu 6 anos, no 7º ele deve ser liberto. É isso que Deus está falando. No livro de Deuteronômio, no capítulo 15, no versículo 18, a gente vai ver que, na verdade, eles ganhavam um salário parcial. Esses escravos hebreus, né? Deus fazia com que fosse pago um valor ali parcial, era um valor parcial de um dia de trabalho. O que seria correto de pagar um dia de trabalho, eles recebiam metade. Então, a metade do valor que eles deveriam receber. E isso era considerado escravidão. Então, pagar metade do valor que deveria ser pago é uma escravidão. Então, Deus considera isso uma escravidão. Então, Deus dizia o quê? Não, vocês podem... A gente vai ver em quais ocasiões que pode pegar um hebreu como escravo, né? Nessa época. Aí aqui Deus fala, ó, vocês podem pegar um irmão de vocês hebreu, né, como escravo de vocês, ele vai servir vocês, só que vocês vão ter que pagar para ele. Vocês não vão pagar um dia normal para eles de trabalho, mas vocês vão pagar meio período, né? Vocês vão pagar metade do salário que eles deveriam ganhar como funcionário. Eles vão ganhar metade do valor e vão ser considerados escravos de vocês, né? Porém, ele vai trabalhar 6 anos seguidos como escravo. Mas no 7º ano, ele tem que ser livre e não vai te dever nada, não tem que te pagar nada. Ele tem que ser livre e acabou, entendeu? O 7º ano é o ano de jubileu, então é o ano da graça e ele tem que ser liberto. É isso que Deus fala aqui, né? Então agora a gente vai ler rapidinho um livro que fale mais sobre isso, né? Que explica em quais situações, né? Que podia isso acontecer, um hebreu vir a ser escravo de outro, né? E eu vou falar um pouquinho mais também sobre isso, né? No livro de Levítico, no capítulo 25, do versículo 39 ao 46, fala sobre isso, sobre essa hipótese de escravidão, né? Então diz assim, também se teu irmão empobrecer, estando ele contigo e vender-se a ti, eu vou ler todo o livro, o capítulo aqui do Levítico e vou explicar depois, tá? Diz assim, também se teu irmão empobrecer, estando ele contigo e vender-se a ti, não o farás servir como escravo. Então, ele vai ser escravo, mas vai ter que receber um pagamento, metade de um pagamento, né? Então, ele vai ser um servo ali, né? E vai receber metade de um salário que deveria receber, normal, caso fosse um funcionário comum, né? Mas ele está se vendendo a pessoa. Mas ele não deve ser pego como escravo sem nenhum benefício. Ele deve receber metade do salário que ele deveria receber como um funcionário. Aí, continua ainda no livro de Levítico. Como empregado e estrangeiro, ele deve ficar contigo, né? Então, ele deve ser seu empregado. E como estrangeiro, você vai tratar ele como um estrangeiro, não é como um irmão. Então, você vai começar a tratar ele como se fosse um estrangeiro, né? Ele é um hebreu, mas você vai tratar ele como um estrangeiro. E ele vai ser seu empregado, ou seja, você vai pagar para ele. Não vai ser sem pagar, mas vai ser pagar menos, né? Você vai pagar metade do valor que deveria pagar. Aí diz aqui, até ao ano de jubileu, né? Então, ele deverá trabalhar para você como empregado estrangeiro até o 7º ano. No 7º ano, né, ele deve ser liberto. Então, até o 7º ano, ele te servirá, né? Então, ele sairá da tua casa, ele e os seus filhos com ele, e tornará para a sua família e para a possessão dos seus pais. Então, ele vai te servir 6 anos, no 7º ano é o ano de jubileu, você deve libertá-lo. E ele vai embora com a família dele, né, e vai para a casa dele e tá tudo bem, ele não tá te devendo nada, já foi tudo quitado, né, tá tudo certo. Aí continua, porque, né, esse povo são meus servos. E eu tirei eles da terra do Egito. Não serão vendidos como escravos. Não te assenhorearás dele com tirania. Temam ao teu Deus. Quanto aos escravos ou escravas que tiveres, aqui ele está falando sobre outros escravos. Então, os escravos que eram hebreus, havia uma lei sobre essa escravidão hebreia, era diferente. Quando você, um hebreu, tomava um escravo hebreu também, você tomava um irmão seu como escravo, havia uma lei específica, que era essa lei do ano do jubileu. Então, no 7º ano, ele tinha que ser liberto, porque Deus fala aqui, porque esse povo são os meus servos, e eu os libertei do Egito, para que eles sejam livres. Então, no 7º ano, eles vão ter que voltar a ser livres.
eu não libertei esse povo do Egito para virarem escravos de si mesmos, né? Para ficarem fazendo escravos entre si. Então Deus diz isso. Porém, os escravos que vocês tiverem de outras nações, aí já é outra coisa, já é outra lei. Deus não enquadra eles nesse ano de jubileu, não. Eles não são beneficiados com esse ano de jubileu, os de outras nações, somente os hebreus. Aí diz aqui, quanto aos escravos ou escravas que tiverem, né, de outras nações, né, ao redor, delas comprareis escravos e escravas, né? Então, quanto aos escravos ou escravas que tiverdes, virão das nações ao vosso derredor. Delas vocês vão comprar escravos e escravas. Então, vocês não vão assenhorar, né, dos hebreus, né, como escravos para sempre. Não, os hebreus, vocês podem realmente comprar um hebreu por um tempo de 6 anos. No 7º ano você tem que libertar esse irmão, né, que você comprou porque ele estava passando uma necessidade, ele precisava de dinheiro, você ajuda ele a comprar ele, né? Mas aí ele vai te servir por metade do valor do salário que ele devia ganhar. Então, você vai comprar ele por 6 anos. No 7º ano, você tem que colocar essa pessoa liberta, né? Porque eu não tirei esse povo do Egito para ser escravo. Porém, os escravos que forem viver para sempre como escravos, vocês podem ter, mas são das outras nações. Vocês podem comprar escravos de outras nações e fazerem eles serem escravos perpetuamente. É isso que Deus vai falar agora. Inclusive, Deus vai falar que esses escravos comprados de outras nações, né, vão ser deixados para os filhos. É herança para os filhos, para servir os filhos deles também. Então, diz assim, continua. Também os comprareis dos filhos dos forasteiros que peregrinam entre vós, deles e das suas famílias que estiverem convosco, que nasceram na vossa terra, e vos serão por possessão. Então, vai ser posse deles perpetuamente. E é escravo, vai ficar sendo escravo deles ali para sempre, vai ser deixado por herança para os filhos deles, aqueles escravos de outras nações. Aí continua, deixá-lo-eis por herança para vossos filhos. Então, os escravos de outras nações não são libertos. Os escravos hebreus são, no ano do jubileu, né, no 7º ano, são libertos, os hebreus. Os outros escravos não, essa lei só vale para os hebreus. Então, aqui diz, né, os outros escravos não, vão servir perpetuamente, né? Se o dono do escravo morreu e o escravo continua vivo, o escravo vai para o filho do dono, né? Porque continua ainda a escravidão daquele povo, né? Que não é a nação hebreia. Só vale esse ano de jubileu para a nação hebreia. As outras nações não, vão ser perpetuamente escravos aqui. Deus diz, né? Então aqui continua, deixá-lo-eis por herança para vossos filhos depois de vocês, para os haverem como possessão, perpetuamente vocês vão fazer eles servirem vocês. Mas sobre vossos irmãos hebreus, os filhos de Israel, vocês não vão se assenhorear deles com tirania, uns sobre os outros, né? Então, agora voltando para o versículo 3, que vai continuar falando sobre isso. Aí vai continuar falando sobre a escravidão do povo hebreu, né? O que acontece dentro do povo hebreu, como eles vão manusear esse tipo de escravidão. Aí diz aqui, se entrou solteiro, sozinho sairá. Se era homem casado, com ele sairá sua mulher. Então, eu vou explicar aqui. Às vezes o irmão hebreu estava passando por uma dificuldade, estava muito pobre, né? E ele não tinha mais como sustentar a sua própria família, né? Ele tinha filhos, mulher, esposa, filhos ali, não conseguia sustentar mais a sua própria família, então ele se vendia. Então ele ia falar, olha, eu quero me vender como escravo. E a pessoa podia comprá-lo como escravo. A pessoa pagava um dinheiro para comprá-lo como escravo, né? E ele ficava lá 6 anos trabalhando para essa pessoa. Esses 6 anos que ele trabalhava para essa pessoa, ele ganhava um salário, né? Não era um salário normal, era metade do valor de um salário que deveria receber. Ele recebia esse valor. Então eles faziam isso. Se esse homem que se pôs, né, para ser escravo, ele se ofereceu para ser escravo e ele era solteiro, então no ano de jubileu ele seria liberto sozinho, ele foi solteiro, né? Agora, se ele se ofereceu em escravidão e ele era casado, né, então foi ele servir e a mulher dele também foi servir, então tem que ser os dois libertos no ano do jubileu, porque ele entrou na escravidão casado, ele se ofereceu em escravidão para sair da pobreza, né? Então eles faziam isso. Aí aqui diz no versículo 3, né, se entrou solteiro, ele sairá solteiro, sairá sozinho, porque ele entrou na escravidão sozinho. Então ele ficou 6 anos trabalhando, ele era solteiro, quando entrou, então ele vai sair sozinho, porque ele entrou sozinho na escravidão. Se ele era casado, ele deve sair com a mulher dele, né? Então se ele era casado, se ofereceu em escravidão,
E na época ele era casado e a mulher dele também serviu para a escravidão, então os dois devem ser libertos no ano do jubileu, o homem e a mulher. Aí no versículo 4 diz: se o seu senhor lhe der mulher, então quem é o seu senhor? É o qual ele se vendeu. Então, se ele falou que estava passando por uma dificuldade e ele se vendeu para a pessoa como escravo, eu quero ser o seu servo, né, seu escravo, por 6 anos, né? Porque eu tô passando um momento muito difícil da minha vida. Então ele se torna escravo daquela pessoa, recebe um salário baixo, né, metade do que deveria receber, porém ele tem comida, tudo, ele fica morando ali naquele lugar, porque ele é escravo daquela pessoa, então ele fica morando naquele lugar, tem comida, tudo, né? Então, em um momento muito de dificuldade, para não ir morar na rua, não tivesse outras condições dele viver, eles faziam isso, né? Então eles se ofereciam como escravos e tinham um lugar para morar, recebiam um valor ali mínimo para subsistência, então eles faziam isso para não ter que ficar numa situação, né, muito piorada. Aí no versículo 4 diz, por exemplo, essa pessoa foi se oferecer em escravidão e era solteiro. Ele era solteiro, se ofereceu em escravidão. Aí no versículo 4 diz, se o seu senhor lhe der mulher, então o que aconteceu aqui? A pessoa era solteira, se ofereceu em escravidão, começou lá a trabalhar em escravidão. Durante a escravidão, o dono dele, né, do período de escravidão desses 6 anos, né, ao qual ele se vendeu por esses 6 anos, deu para ele uma das suas escravas, para a mulher. Então, ele casou, né, com uma das mulheres que eram do seu senhor também. Era escrava dele. Porém, o que acontece nesse versículo 4? Essa escrava com qual ele vai casar não é hebreia, porque ela não tem direito ao ano de jubileu, a gente vai ver. Então, ele vai casar com uma escrava que era de outra nação. E a gente vai ver o que pode acontecer nesse caso, né? O que podia acontecer nesse caso. Diz assim no versículo 4: se o seu senhor lhe der mulher e ela der à luz filhos e filhas, a mulher e seus filhos serão do seu senhor e ele sairá sozinho. Então tá querendo dizer o que aqui? A pessoa é hebreia. Ela entrou em regime de escravidão, pediu para o seu irmão comprar ele para ajudar, porque ele estava num estado muito difícil, e ele foi vendido como escravo por 6 anos para aquele homem, para aquela pessoa. E aquele homem tem outros escravos. E ele foi e se apaixonou por uma escrava desse homem, só que essa escrava é de outra nação. E ele se casou com essa escrava desse outro homem. E essa escrava teve filhos. Então, o que acontece? Essa escrava e esses filhos são escravos do Senhor, porque eles eram de outras nações, ela era de outra nação, então ela não pode ser liberta, porque o ano de jubileu não vale para ela. Então ele é obrigado a perder a mulher e os filhos dele, então ele tinha que ter essa consciência. Se um hebreu se propusesse a ser escravo de um irmão por 6 anos, ele tinha que entender que se ele se casasse com uma escrava que não era da nação hebreia, não ia ter direito ao ano de jubileu, e tivesse filhos, né? Esses filhos com ela e ela são do Senhor, não vão deixar de ser do Senhor porque eles são de outra nação, né? Outras nações. Então, eles ficaram retidos. Então, no ano de jubileu, quem poderia ir embora? O hebreu. O hebreu que entrou sozinho e se casou durante o tempo de escravidão. Porém, a mulher dele, a escrava de outra nação, e os filhos que ele teve com ela não poderiam nunca ser soltos, né? Iam ter que ficar sempre lá, presos. Não iam poder ser libertos. Iam ser sempre propriedade desse senhor, né? Então, aqui no versículo 5 diz que o escravo hebreu que ia ser liberto, ele pode renunciar por amor a essa mulher e a esse filho. E a gente vai ver isso agora. Aí diz assim, no versículo 5, porém, se o escravo expressamente disser, eu amo meu senhor, eu amo a minha mulher, eu amo os meus filhos e eu não quero ser livre. Então, o que acontece? Ele ia ser livre. O ano de jubileu é para libertar ele. Deus criou esse ano para libertar, para que ninguém fosse mais escravo eternamente, perpetuamente. Deus não queria mais o povo dele sendo escravizado. Então Deus falou, não vai ter mais escravidão entre vocês. Vocês podem servir ao irmão por 6 anos, mas no 7º ano, é ano de jubileu, vocês são obrigados a libertar o seu irmão. Mas se esse escravo, né, a pessoa que se vendeu para o irmão e trabalhou 6 anos, no 7º, aí nesses 6 anos que ele trabalhou para o irmão dele, né, ele se apaixonou por uma escrava de outra nação e teve filhos com ela, no ano do jubileu só ele ia sair.
ela ia ter que ficar como escrava e os filhos dele também, porque eram do dono. Se o dono quisesse, ele podia vender essa mulher e esses filhos para outra nação, porque era dele, era propriedade desse homem. Então nunca ia ser um bem, uma família daquele hebreu. Sempre ia ser propriedade daquele homem. Então, se ele quisesse vender aquele povo que era de outra nação, ele podia. Se ele quisesse vender para outra nação, ele podia. Vender os filhos dele para outra nação. Ele poderia vender os filhos desse hebreu. Então, só que esse hebreu, no ano do jubileu, ele podia falar: não, eu não quero sair livre. Eu quero ficar com a minha família. Eu prefiro ficar escravo com a minha família do que ser liberto sem a minha família. Então ele podia dizer isso, ele podia escolher isso. Só que vai haver um castigo por ele escolher isso, né? Vai haver uma pena, né? Não vai ser legal. Então ele podia escolher isso. Ele podia escolher não ser liberto para ele ficar sempre com a mulher dele e os filhos dele. Porque ele pelo menos estaria perto ali, né? Só que ele continuaria sendo o escravo desse senhor. Ele ia desistir da liberdade dele. Ele poderia desistir do ano de jubileu. Então ele ia desistir da liberdade dele e ia preferir escravidão. E isso podia acontecer. Se ele quisesse desistir de ser liberto, ele ia ser escravo. Aí diz então o que acontece no versículo 6, caso ele faça isso. Ele desista, né, de ser liberto e queira ficar na escravidão com a mulher e os filhos dele. Então, na verdade, ele vai continuar escravo, não vai continuar tendo domínio de si mesmo, e nem da mulher, nem dos filhos. Mas ele preferiu isso do que ser liberto. Então, mesmo naquela condição dele renunciar ao ano de jubileu, né? E continuar ali sendo escravo, o dono poderia vender a mulher dele de qualquer forma, e os filhos dele de qualquer forma. Só que a diferença é que agora ele já não era mais um homem livre. Agora ele seria um escravo eternamente. Então agora a gente vai ver isso no versículo 6. Diz assim: se esse homem desistir do ano de jubileu, não quiser ser liberto por conta da sua família, preferir a escravidão à liberdade que Deus está dando, então esse homem, esse hebreu, ele deve ser levado aos juízes, né? E lá na porta da cidade, né? Ele vai chegar à ombreira da porta e vão furar a orelha dele ali na porta da cidade com um instrumento cortante, né? E ele deverá servir para sempre, por toda a vida dele, aquele senhor. Então, se aquele senhor morre, ele vai continuar servindo os filhos daquele senhor. Ele vai virar escravo para sempre, porque ele renunciou à liberdade que Deus havia dado para ele, né? Então, ele podia fazer isso, mas ele ia ser para sempre escravo. Ele não ia poder se arrepender depois e falar: agora eu quero, né? Eu não queria naquela época a libertação, não queria naquela época o ano de jubileu, mas agora eu quero. Não quis uma vez, perdeu, né? Era isso. Aí no versículo 7, agora vai falar sobre a venda de mulheres, né? Diz assim, no versículo 7: se um homem vender sua filha para ser escrava, esta não lhe sairá como saem os escravos. Então, o que acontece? Um homem podia estar passando por alguma dificuldade, né? Tá no estado de pobreza, né? Passando por uma dificuldade ali, ele podia vender a filha dele. Então, ele vendia a filha dele e pelo valor da venda, ele recebia um valor. O que acontece? Quando as mulheres casavam nessa época, elas recebiam um dote, né? O pai da mulher recebia um dote. Então, a mulher ia em casamento, o noivo dela, né? A pessoa que estava recebendo aquela mulher, dava um dote para a família da mulher. Então, é isso que vai acontecer aqui. Essa mulher vai ser vendida para ser esposada, né? Então, o pai podia fazer isso, né? Com a filha. Porém, ela ia ser vendida como escrava, né? Para esse povo. Aí diz assim, ó, um homem, né? Em uma extrema, assim, necessidade, ele pode querer vender a sua filha como escrava. Então, ele venderia a filha dele como escrava e ela não vai sair como saem os escravos. Ou seja, nesse caso específico da venda da filha como escrava, não funciona a regra do ano de jubileu. Ela não vai ficar 6 anos, né, casada, e depois no 7º ano ela tem que sair da casa do marido. Não, para esse tipo de situação não vale essa lei. É isso que está querendo dizer aqui, né? Para esse tipo de situação é outra lei, é outro jeito, né? Senão realmente como que seria? Porque uma mulher casada nessa época não poderia casar de novo, né? Então era muito importante a virgindade, tudo isso. Então é diferente. Se um homem vendesse a sua filha, não era aplicado para ela essa regra do ano de jubileu. Era uma regra diferente que era aplicado para ela. Então diz assim, ela não vai sair como saem os escravos, que é no ano de jubileu. A lei dela é diferente. Como que é a lei dela? No versículo
versículo 8 diz: se ela não agradar ao seu senhor, que se comprometeu a desposá-la, então ela é vendida para casar. Então, o pai tá ali em dificuldade, né? Tá precisando de dinheiro, tá em dificuldade tremenda ali a situação, precisando de dinheiro. A gente acha isso um absurdo hoje, né? Mas foi o que eu falei no início da aula. Essa lei é de 4.000 anos atrás. Então, era a lei de um povo primitivo, né? Era a lei de um povo primitivo, era a lei de um povo que precisava, assim, receber uma orientação, porque senão iam virar animais ali, né? Então, Deus está dando uma orientação para esse povo. E assim, infelizmente, antigamente a mulher não era valorizada. A gente vai começar a ver uma valorização da mulher com Jesus Cristo. Jesus Cristo vai entrar com uma grande valorização da mulher, mas até Jesus Cristo, infelizmente, a mulher não era tão valorizada assim na sociedade, né? Então, aqui no versículo 8 começa a explicar essa situação. Se ela não agradar ao seu senhor, que se comprometeu a desposá-la, né? Então, se ela não agradar ao futuro marido, então ele terá de permitir-lhe o resgate. Não poderá vendê-la a um povo estranho, pois será isso deslealdade para com ela. A gente vai ver o que acontece. Quando um pai estava com uma dificuldade muito grande financeira, ele podia vender a filha dele. Quando ele vendesse a filha dele, tinha 3 condições. Se não satisfizesse essas 3 condições, ele podia receber de volta a filha dele e não ter que pagar nada. Ou seja, ele ficou com o dinheiro do dote e ainda vai pegar de volta a filha dele e não tem que pagar indenização nenhuma. Então, a gente vai ver isso agora. A primeira condição, qual que é? A primeira condição é que caso o que está comprando essa mulher, né? A filha foi vendida de uma pessoa e o homem está comprando essa mulher. Então, o homem que está comprando essa mulher, ao ver essa mulher, ele não se agradou da mulher. Porém, isso antes de se deitar com ela. É claro, ele não ia se deitar com ela e depois falar, não quero mais. Não, não é isso. É antes, né, de se deitar com ela. Porque a virgindade era muito importante. Então, não era depois. Então, suponhamos que ele a viu e não se agradou, não gostou, não bateu. Os dois começavam a brigar muito, o gênio não foi. Então, ele podia desistir daquilo. Mas para desistir, né, fala aqui, ele poderia permitir o resgate. Então, ele podia permitir que ela fosse resgatada, né? Caso ele não tenha gostado dela, ele poderia permitir que o pai dela a resgatasse de novo, né? A pegasse de novo, né? Mediante um pagamento. O resgate, então, ele teria que pagar alguma coisa ali. E ele poderia fazer dessa forma, né? Mas de forma alguma ele poderia vender essa mulher que ele não se agradou para uma outra nação. Isso ele não poderia fazer, porque aquela mulher era uma hebreia, né? Então ela era uma hebreia que foi vendida por um pai que estava passando por uma dificuldade. Então ele não se agradou dela, ele poderia falar com o pai dela que ele permitia que ela fosse comprada de novo, resgatada por ele, né? Então ele ia resgatar essa filha dele de novo, poderia comprar por algum valor a filha dele de novo, podia fazer isso, mas não podia em hipótese nenhuma vendê-la para uma nação estranha, ele não podia fazer isso. Aí no versículo 9, da segunda opção, o que acontece na segunda opção que ele podia fazer, né? Nesses casos, né, como que funcionava a lei para mulher que era vendida, né, para filha vendida. Então, o primeiro caso é esse, da pessoa, o comprador, né, daquela filha vendida, não gostou dela, então ele não gostou dela, ele não podia vender ela para outra nação. Ou ele deixava o pai dela resgatá-la, né, ou não vendia. Se o pai dela só tinha 500 ciclos, né, tinha que deixar ela ser resgatada com 500 ciclos, porque ele não podia era fazer deslealdade com ela, né? Ela não saiu da casa do pai dela para passar dificuldade na casa do comprador dela. Então, é isso que vai falar aqui. Aí no versículo 9 diz a segunda opção. A segunda opção é o quê? Mas se a casar com seu filho, trata-la como se tratam as filhas, né? Então, por exemplo, o que acontece? Ele foi e comprou a filha de alguém que ele estava vendendo, porque ela estava em dificuldade. Ele não se agradou dessa mulher, mas ele foi e deu ela em casamento para o filho dele. Então, o que acontece? Que se ele dá essa escrava que ele comprou desse homem que estava passando dificuldade, né? Se ele dá ela em casamento ao filho dele, ele tem que tratar ela como filha. Ele não pode tratar ela como escrava. Ele não pode tratar ela de qualquer jeito. Então, se ele trata as filhas dele
com honra, como princesas, ele tem que tratar essa menina também como uma princesa. A paz, Paty, boa noite. Então, ele tem que tratar também essa mulher como uma princesa. Então, é isso que fala aqui, essa segunda hipótese. Caso ele não gostou da mulher, não se agradou da mulher, a dê para o filho dele, ele tem que tratar ela como uma filha, não é tratar de qualquer jeito porque ele não se agradou dela. E tem a terceira opção, que é no versículo 10, diz assim: se ele der ao filho outra mulher, não diminuirá o mantimento da primeira, nem os seus vestidos, nem os seus direitos conjugais. Então, o que acontece? Ele foi e deu para o filho dele aquela mulher que ele comprou, né? A filha de uma determinada pessoa que ele comprou. Então, ele deu para o filho dele casar. O filho dele casou. Aí, depois, ele vai dar outra mulher para o filho dele, né? O filho dele fica com duas mulheres. O filho dele fica com a escrava que foi vendida pelo senhor, né, que passava dificuldade, e fica com uma outra mulher. Aí é que diz que se isso acontecer, esse homem, né, tanto o senhor como o esposo, devem tratar essa escrava que foi vendida primeiro, né, a mulher que foi vendida para esposar, eles têm que tratar ela igual tratar a outra, não pode tratar diferente. O que dá para uma tem que dar para outra, não pode fazer mais para uma e menos para outra, tem que tratar as duas igual. Então, se deu uma joia para uma, tem que dar a joia para outra também, tem que tratar as duas iguais, né? E aqui também fala sobre os direitos conjugais, ou seja, ele tem que também comparecer à cama com as duas da mesma forma. Não é, eu vou dormir mais com uma, né? Tem que dormir com as duas. Se resolveu ter duas esposas, tem que dormir com as duas, né? Não pode tratar mal a outra, porque a outra foi vendida como escrava e a outra não era escrava, né? Então, tem que tratar as duas bem. Bem, aí agora vai dizer que se não acontecer nada disso, né? Se ele não cumprir essas exigências, ele vai ser obrigado a restituir a mulher sem ganhar nenhum dinheiro. Então, agora no versículo 11 a gente vai ler assim: se não lhe fizer essas três coisas, ela sairá sem retribuição, nem pagamento em dinheiro. Então, o que está querendo dizer aqui? A gente lembra qual que era a situação, né? A situação é que um pai estava passando muita dificuldade e ele vendeu a sua filha. Quando ele vende a filha, né, a mulher era diferente do homem, como a gente viu no início desse capítulo, a escravidão, né, do homem. Não era uma escravidão normal, da mulher era para casamento. Então, ele vendeu a filha. Quando vende a filha, era para casamento. Então, ele vai receber um dote pela venda da filha. Porém, ele a vende como escrava, porque não estava arranjado aquele casamento, não tinha intuito de casar, não havia aquela necessidade, mas ele precisava do dinheiro. Então, ela é vendida como escrava. Mas ela não deve ser tratada como escrava, ela deve ser tratada como esposa, né? E caso aquele, né, que é o senhor que comprou aquela filha daquele homem que estava passando necessidade, não se agradou dela, a gente lembra, né, a primeira hipótese é que ele não se agradou dela. Se ele não se agradou dela, ele pode permitir que o pai dela pague um valor para resgatá-la. Caso isso não aconteça, ele pode dar aquela mulher para o filho dele. Ele não gostou, então, não, eu vou dar por esposa para o meu filho. Aí, por exemplo, ele já não havia gostado daquela moça, aquela moça foi vendida como escrava e ele deu para o filho dele como esposa, mas ele fala, não, eu vou dar uma esposa também para o meu filho, que seja nobre, né, que tenha nome, etc. Então, eu vou dar mais uma esposa para o meu filho, né, não vou deixar meu filho apenas com essa que foi vendida como escrava. Então, ele podia dar mais uma esposa para o filho dele. Porém, se ele fizesse isso, as duas deviam ser tratadas de igual forma. Ela não podia ser tratada mal porque ela foi vendida como escrava. Ela tinha que ser tratada no mesmo patamar da outra esposa. Então, tinham que ser tratadas iguais. Se não cumprisse essas três coisas, no versículo 11 diz, se ele não cumprir qualquer uma dessas três coisas, se não cumpriu as três exigências, né? Então, ele é obrigado a devolver essa mulher. Porque ela não vai ficar lá para ser maltratada. Então, tá dizendo o quê? Se realmente ele não se agradou dela, não conseguiu se casar com ela porque não se agradou dela, não foi possível o resgate do pai para a filha, ele deu para o filho, ou o filho não quis, por exemplo, também casar com ela. Ou ele deu, por exemplo, a moça para o filho casar. E depois ele resolveu dar uma outra esposa para o filho casar por causa do nome, uma mulher mais nobre que não era vendida como escrava. Então quis dar uma outra esposa, né,
pro filho e não houve o tratamento igual entre elas, então ele tinha que devolver essa moça que foi vendida como escrava pro pai dela. E o pai dela havia recebido um dote lá no início, né? A gente lembra, ele havia recebido um dinheiro lá no início por ter vendido a filha. Agora ele não teria que devolver esse dinheiro, ele não tinha que pagar nada, indenização nenhuma, nada. Ele ia pegar a filha dele de volta e pronto. Aí isso que acontecia. Então por isso que diz que no caso de mulher ser vendida, né? Filha vendida, né? Não é a mulher, você não podia vender sua mulher. A sua mulher podia ser vendida como escrava, né? Mas não como esposa, ela era sua mulher. Então, o que você podia vender como esposa era a sua filha, porque ela não era esposada, né? Então, não podia casar duas vezes a mulher, então só podia casar uma. Então, a sua filha você podia vender para esposar. Então, a gente viu, no início fala sobre a escravidão do hebreu homem e mulher, né? Onde não há essa condição aqui. Aqui já não. Aqui é como que funcionaria a escravidão quando se relaciona a filha, porque a filha ela é esposada. Então seria uma escravidão relacionada ao casamento, a se esposar, né? Para receber o dote. Seria uma escravidão, né? Por conta do valor do dote que é recebido. Aí agora no versículo 12. Quem ferir, agora a gente vai para outra parte da lei, né? Tudo isso é a lei. A partir de agora a gente vai falar muito sobre a lei. Às vezes é um pouquinho maçante, né? A gente lendo, né? Mas isso é a parte da lei, gente. A lei não são só os 10 mandamentos, foi o que eu falei. A lei é extensa, tem muita coisa. Então, a lei são mais de 600 estatutos, mais de 600 ordenamentos. Então, é um pouquinho extensa, né? E às vezes a gente fica lendo assim, é cada absurdo que a gente lê, né? Na nossa realidade, hoje, a gente acha aquilo um absurdo, né? Uma coisa terrível. Mas realmente, foi o que a gente falou no início da aula, aqui são 4.000 anos atrás, né? Então, agora a gente vai falar sobre outro tema da lei também. Versículo 12. Quem ferir a outro de modo que este morra, também será morto, né? Então, aqui no versículo 12 está falando, quem ferir alguém e este vier a morrer, por conta daquele ferimento que aconteceu, ele também tem que ser morto. Então, sangue vai ser pago com sangue, né? Morrer, ocasionou morte, vai pagar com a morte, né? Então, é isso que vai acontecer. Aqui, a gente vai ver, no versículo 13 e 14, que tá falando sobre a intenção. Então, não é, matei sem querer. No caso de matei sem querer, a gente vai ver o que vai acontecer. Mas no caso de matar com intenção, você responde pela sua própria vida. Então, derramou sangue, vai ter o sangue derramado. É isso que está querendo dizer aqui no versículo 12, né? Aí no versículo 13 vai começar a falar sobre as hipóteses em que não há intenção de matar, mas houve morte. A pessoa não tinha intenção de matar o outro, mas o outro morreu. E como que vai ser feito? Então, Deus vai explicar aqui na lei o que tem que ser feito. A gente lembra, né, que aquele povo não tinha noção de nada. Então, era um povo primitivo, mais de 2 milhões de pessoas que não tinham ideia de nada, tudo lutavam no braço, eles tinham o costume de tudo resolver na mão, então eles iam resolver tudo na mão. Então, a pessoa passou do meu lado e me empurrou, eu vou matar. Era assim que se resolvia as coisas. Então, Deus agora vai tentar pôr ordem naquilo, né, para que haja uma justiça ali. Não havia justiça. Então, Deus vai ensinar aquele povo a ter justiça, porque senão ia chegar ia xingar você e você ia matar porque xingou. Então, Deus vai ensinar tudo isso para esse povo, porque esse povo não sabia disso. Então, esse povo não tinha noção do que era certo e do que era errado, do que era pecado e do que não era pecado, de como praticar justiça. Esse povo não tinha noção disso. Então, era muito desproporcional a justiça desse povo. Então, Deus vai ensinar isso para esse povo agora por meio dessa lei. Então, no versículo... É que assim, pra gente parece algo absurdo, né? Mas a gente já tem uma noção do que é certo e do que é errado, do que a gente tem que fazer e do que não tem. Esse povo não tinha. Então, para eles era mais difícil. Eles achavam que tudo se resolvia na mão, no braço, né, no chute. Então, por isso que a gente olha assim a lei e fala, nossa, mas tem necessidade de falar isso, né? Tinha. Então, no versículo 13 diz, porém, né, se não armou ciladas, mas Deus lhe permitiu que caísse em suas mãos, então te designarei um lugar para onde ele fugirá. Então, o que acontece? Aqui está dizendo que, infelizmente, matou. Matou, mas foi sem querer, né? Matou, não foi porque ele teve vontade de matar, não foi porque ele armou uma cilada para matar, aconteceu, Deus quis assim, que a pessoa morresse e morreu. Então, o que acontece nesses casos? Deus permite, né? A gente vai ver mais para frente, quando for estudar, né?
Josué, a gente vai ver que vai ter algumas cidades ali, né, de fugitivos, né, cidades de refugiados. Então, o que acontecia? A pessoa matou sem querer. Na lei dizia, o sangue foi derramado, então você pode derramar o sangue daquele que derramou sangue. Porém, se foi sem querer, não foi a intenção de derramar o sangue, aquela pessoa ela vai sair do meio da sociedade e vai fugir, vai ficar em outra cidade, um local distante, para fugir da família daquele que ele matou, para que não haja uma vingança e alguém da família venha e mate ele. Então, para fugir da presença da família daquele que está com raiva porque ele matou aquela pessoa, ele foge da presença dessa família e vai para uma cidade de refúgio. E ele fica lá naquela cidade de refúgio até que o sumo sacerdote morra, que decidiu, né, na ocasião que ele era inocente. Então, ele fica lá até que o sumo sacerdote morra. Tanto que diz, se ele sair ele está protegido na cidade de refúgio. A gente vai ler isso daqui a pouco. Ele está protegido na cidade de refúgio. Se o vingador da morte, né, um familiar, for na cidade de refúgio e matar essa pessoa, o vingador ele vai para julgamento, porque ele está errado. Ele não podia ter ido na cidade de refúgio matar aquela pessoa. A pessoa está protegida na cidade de refúgio, né? Então ele vai para a cidade de refúgio para ser protegido. Mas suponhamos ele quis sair da cidade de refúgio. Não era para ele ter saído da cidade de refúgio. Ele quis sair da cidade de refúgio. Se ele for morto, o azar dele. Não era para ele ter saído da cidade de refúgio. Então a gente vai ver isso agora. Então vão existir essas cidades de refúgio. Aqui a gente vê no versículo 13, né, que Deus diz: eu designarei um lugar para onde ele vai fugir. Realmente, Deus aqui ainda não havia designado. Deus vai dizer quais são as cidades de refúgio mais para frente, quando houver a divisão da terra. Então agora ainda não tem, mas Deus já tá falando, ó, eu vou falar, vai ter um lugar onde ele vai se refugiar, eu vou avisar, né? Quando isso acontecer, eu vou avisar. Então é isso que acontece. A gente vê sobre isso no livro de Números, capítulo 35, versículo 22 a 28, fala sobre essas cidades de refúgio. E esse caso de alguém matar, né, sem ter a intenção. Aí diz assim: porém, se o empurrar subitamente, sem inimizade, ou contra ele lançar algum instrumento sem má intenção, ou não o vendo, deixar cair sobre ele alguma pedra que possa causar-lhe a morte, e essa pessoa vir a morrer, não sendo ele seu inimigo, nem tendo procurado o mal, então a congregação julgará entre o matador e o vingador do sangue, segundo essas leis. Vai ter ainda uma parte na Bíblia que vai dar um exemplo ainda. Por exemplo, eles estavam ali com um machado, né, cortando lenha. Aí o ferro do machado, a parte cortante do machado sai do machado, ele sai voando e mata o outro. Isso é um exemplo, foi sem querer, o machado saiu e cortou e foi na cabeça do outro e matou o outro. Então isso era um exemplo. Então essa pessoa que aconteceu isso ia para a cidade de refúgio, porque a família daquele que foi morto podia se indignar em ver aquela pessoa que acabou matando e vir a matar. Então para evitar esse tipo de coisa ele ia para a cidade de refúgio. Aí continua aqui ainda no livro de Números, né? Que possa lhe causar a morte e ele morrer, não sendo ele seu inimigo, nem o tendo procurado para o mal. Então a congregação julgará entre o matador e o vingador do sangue, segundo estas leis, né? Então a pessoa vai lá, né? O vingador do sangue, vai ter alguém que vai se levantar querendo vingar o sangue, né? A pessoa morreu ali da família, né? O irmão viu que o irmão morreu, né? Aí o irmão vivo, que viu o irmão morreu ali, né? Levanta-se como vingador de sangue. Então ele chama os juízes da cidade e fala: eu quero vingar o sangue do meu irmão. Meu irmão morreu porque a coisa do machado, né, o instrumento do machado correu e pegou nele e ele morreu. Eu quero vingar o sangue do meu irmão. Eu quero matar essa pessoa que matou meu irmão. Então eles vão para julgamento. Ele entra como vingador do sangue porque ele quer matar aquele que fez, né? E o outro, né, entrará lá, né, o matador, para alegar que foi sem querer. Então, o juiz vai decidir, né, se foi realmente sem querer ou não. Se foi sem querer, então ele vai ficar nessa cidade refugiada. E o vingador tem consciência de que ele não pode entrar nessa cidade refugiada para matar essa pessoa. Mas se essa pessoa sair dessa cidade refugiada, ela pode ser morta e ninguém vai fazer nada. O problema é dele, porque ele não devia ter saído da cidade refugiada. Ele tinha que ficar na cidade refugiada lá, escondido, até o sumo sacerdote morrer. A gente vai ver que depois que o sumo sacerdote morre, ele pode voltar para a terra que ele morava antes. Aí continua: e livrará o homicida da mão do vingador do sangue, né? Então esse juiz vai decidir
vai ver que, na verdade, aquele que matou foi sem querer, então ele vai livrar esse matador do vingador de sangue. Então o sangue não vai ser derramado, ele não vai ser morto, porque foi sem querer. Aí diz aqui, e o fará voltar à sua cidade de refúgio. Aí ele vai ficar lá refugiado, vai ficar lá escondido, não pode sair daquela cidade, senão ele morre. Né? Se, assim, não é que ele morre, mas se ele sair da cidade e o vingador de sangue vê e mata ele, é azar dele. Então ninguém vai poder reclamar, ele tem que ficar lá quieto, né? Então aqui continua. Onde você tinha acolhido. Ali, esse homem que matou sem querer, né, nessa cidade de refúgio, ele deve ficar até a morte do sumo sacerdote, que foi ungido com o santo óleo. Então, o sumo sacerdote morreu, ele pode voltar. E o vingador de sangue não pode matar ele. Se o vingador de sangue matar ele, o vingador de sangue vai responder pela própria vida, com a própria vida, né? Então aqui continua. Porém, se de alguma sorte o homicida, aqui que tá a questão que eu falei, ele vai para a cidade de refúgio, mas ele tem que ficar escondido na cidade de refúgio, né? Ele não tá lá a passeio, ele vai ficar passeando, andando, desfilando, né? Então ele tá na cidade de refúgio, ele tem que ficar dentro da cidade de refúgio, porque ali é a cidade dele de proteção. Ele inventou de sair da cidade de refúgio, o vingador de sangue viu ele, azar dele, morreu. E ninguém vai poder reclamar nada. Então agora diz isso aqui. Porém, se de alguma sorte o homicida, né, aquele que matou sem querer, sair da cidade de refúgio, onde ele tinha ficado acolhido, né, escondido ali, e o vingador de sangue achar ele fora dos limites daquela cidade em que era para ele estar acolhido, aí e o vingador de sangue vier a matá-lo, o vingador de sangue não será culpado de sangue. Então, o vingador de sangue poderia matar ele e não ia ter culpa nenhuma. Não ia ser morto, não. Matou, matou. Ele não era para ele estar fora da cidade de refúgio. Foi ficar fora da cidade de refúgio. Então, o sangue dele foi derramado e o vingador de sangue não vai ser morto. Tá tudo certo. Porque o errado foi aquele que saiu da cidade de refúgio. Aí continua. Pois deve ficar na sua cidade de refúgio até a morte do sumo sacerdote. Porém, depois da morte deste, o homicida voltará à terra da sua possessão. Agora, voltando para o livro de Êxodo, capítulo 21, versículo 14. Se alguém vier maliciosamente contra o próximo, matando a traição, tirá-lo-ás até mesmo do meu altar, para que morra. O que acontece? Era um costume dessa época, a gente vai ver isso mais para frente, né? Com Salomão, a gente vai ver sobre isso. Era um costume da pessoa praticar alguma coisa errada, praticar algum mal, e para ela se livrar do julgamento, ela se pendurava no altar de Deus, porque era um lugar santo. Então ela fala, não, eu tô no lugar santo, daqui ninguém vai me tirar, eu tô aqui agarrada aqui no lugar santo, ninguém vai me tirar. E Deus aqui tá dando autorização, tá falando, não, se alguém, né, com maldade matar o próximo, ainda que ele venha se agarrar no meu altar, é para arrancar ele de lá e matar ele, né? Então Deus tá falando isso, porque as pessoas poderiam temer, né? A pessoa sai correndo para não ser morto, a pessoa sai correndo e se pendura no altar de Deus. Aí o outro vai olhar e fala, não, eu não vou arrancar ele daí, né? Eu não posso arrancar, eu vou entrar ali no altar de Deus e arrancar aquela pessoa, né? Eu vou estar ofendendo a Deus, vou estar ali insultando a Deus, então deixa ele ali, agarrado no altar de Deus. E Deus tá falando, não, ainda que ele se agarre no meu altar, vocês têm o direito de ir lá no meu altar e pegar essa pessoa e matá-la. Tira ele do meu altar e mata ele. É isso que Deus está falando aqui. Aí no versículo 15. Quem ferir seu pai ou sua mãe será morto, né? Então aqui, imagina, a pessoa tem coragem de ferir o pai e a mãe dele, o que essa pessoa não faz, né? Então, é uma pessoa que não tem condições de viver em sociedade. Então, aqui Deus fala, ó, honra teu pai e tua mãe, né? A gente viu nos 10 mandamentos, né? E quem não consegue honrar o pai e a mãe que vê, imagina Deus que não vê, né? Então, aqui Deus fala, quem ferir o pai e a mãe deve ser morto. Então, agora a gente vai começar a ver muito isso na lei, né? Deus vai começar a explicar o que pode e o que não pode fazer, o que é certo e o que não é certo, e o que não é certo, quando é que merece a morte, quando não merece, porque foi o que eu falei agora há pouco, né? Era um povo que resolvia tudo no braço, tudo no murro, tudo na luta, né? Tudo na morte. Então, vinha alguém do seu lado e esbarrou sem querer em você, você matava a pessoa. A gente lembra de ter visto isso, né? No início de Gênesis, né? Tem, eu tô tentando lembrar o nome, eu não lembro o nome dele, mas tem um descendente de Caim, né? Eu esqueci o nome desse descendente, mas tem um descendente de Caim
que na Bíblia fala, né, sobre isso, que ele mata 2 homens, né, um porque insultou ele, outro por bobeira, ele matou 2 homens por bobeira, e ele falava isso, né, então a gente vê que era esse nível, né, então por uma bobeira qualquer, sei lá, eu tenho um quadro guardado, quebraram o meu quadro. Aí a pessoa ia lá e matava a pessoa que quebrou o quadro dela. Então era nessa proporção, havia uma injustiça ali, eles não tinham um equilíbrio de justiça. Então Deus cria essas leis aqui, fala essas leis para esse povo, para eles terem um equilíbrio de justiça, porque eles achavam que tudo era matar. Então Deus fala, não, nesse caso não merece morte, gente, merece tal coisa. Ó, gente, nesse caso merece morte, tá? Então Deus começa a ensinar quando é para matar e quando não é para matar, porque senão o povo queria matar por qualquer coisa, né? Então agora no versículo 16, Deus fala também sobre o rapto, né? O sequestro. Deus fala aqui, o que sequestrar alguém e o vender ou for achado na sua mão será morto, né? Então aquele que praticar o sequestro, né? Vender, né? Ou mesmo que sequestrou e guardou para si, né? Também vai ser morto. Aí diz aqui no versículo 17, quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe será morto também, né? Não precisa nem ferir, amaldiçoou o pai e a mãe também é morto, né? Que maldição é algo muito sério, né? A boca da gente, né? Profere bênçãos e maldição. A gente tem que ter cuidado com o que a gente fala, né? Porque a nossa boca libera coisas espirituais. Então, aquele que amaldiçoar o pai ou a mãe deve ser morto. E aqui no versículo 18 continua: se 2 brigarem, ferindo um ao outro com pedra ou com o punho, e o ferido não morrer, mas cair de cama, versículo 19, se ele tornar a levantar-se e andar fora ao seu bordão, então será absolvido aquele que o feriu. Somente lhe pagará o tempo que perdeu e o fará curar-se totalmente. Então, o que acontece? Houve uma briga, né? Os dois se pegaram ali no tapa, no murro, na pedrada, né? E bateram um no outro ali. E um dos dois ficou de cama. Um deles apanhou tanto ali que ficou de cama, né? Aí tá dizendo assim, se esse que ficou de cama se recuperar, e mesmo que ele não venha se recuperar totalmente, ele começa a andar, por exemplo, meio mancando, né? Use uma bengala, use um bordão, né? E ande ali mancando, não deve matar aquele outro que o feriu e deixou ele dessa forma. Mas aquele que o feriu e o deixou dessa forma deve pagar as despesas para que ele faça, né? Fisioterapia, né? Hoje falando nossa linguajar seria isso, fisioterapia, né? Fazer todo o gasto, assim, por exemplo, igual ele já não conseguiria mais fazer determinado serviço, então ele teria que ter um servo para ficar servindo ele, andando na casa para ele, então o outro devia pagar esse servo, então ele devia pagar as despesas do outro, né? Como o outro ficou impossibilitado por conta do que ele bateu, então ele devia pagar as despesas do outro, é isso. Até que o outro melhore. Se o outro não melhorar, vai ficar pagando eternamente. Aí no versículo 20, se alguém ferir com o bordão seu escravo ou a sua escrava e o ferido morrer debaixo da sua mão, será punido, né? Então, aqui a gente vai ver que tem 2 opções, né? Se o escravo viver, não. Meio cruel, né? Assim, é um assunto muito delicado, né? Falar de escravidão, né? Mas a gente vê que aqui nesse tempo, né? 4.000 anos atrás, né? Era muito comum, isso acontecia muito. A gente vai ver mais pra frente. Nações tomavam, né? Reinos e elas escravizavam os povos daqueles reinos que elas tomavam. Então era algo que acontecia muito naquele tempo. Então Deus não estava falando de algo que não acontecia naquele tempo. Deus estava falando de algo que era comum naquele tempo. Acontecia muito naquele tempo, né? Hoje pra gente é um absurdo, mas naquele tempo acontecia muito. Então Deus estava ensinando aquele povo como que deveria lidar naquela situação que era comum para eles, né? Então aqui diz que a pessoa tinha um escravo, né? O seu escravo, e ele ficou nervoso e começou a bater ali no escravo, né? Com a vara dele, bateu no escravo, né? E o escravo morrer pela vara, ele tá apanhando e morrer pela vara, né? Essa pessoa deve ser punida, né? Aqui diz, ó, se alguém ferir com o bordão o seu escravo, a sua escrava e o ferido morrer debaixo de sua mão, será punido. Acontecia muito, né? Às vezes o escravo se rebelava, né? E ia para cima do dono, bater nele, né, no dono, ou espancar o dono. Então eles brigavam. Acontecia briga ali, eles brigavam. Então, às vezes o dono pegava o bordão também para bater ali no escravo. E às vezes ele se excedia batendo e o escravo morria, né? Então é isso que tá falando aqui. Uma realidade, né? Hoje é um absurdo pra gente, mas naquele tempo era uma realidade que era comum para eles.
Aí no versículo 21, né? Isso é toda a lei, né? Quando as pessoas falam da lei de Deus, não é só os 10 mandamentos, é tudo isso que a gente está lendo. Isso é a lei de Deus que Deus deu para Moisés. Então, no versículo 21 continua. Porém, se ele sobreviver, né, o escravo, porém, se o dono foi, né, e bateu com o bordão no escravo, mas o escravo sobreviveu. Aí tá dizendo aqui, por 1 ou 2 dias não será punido, porque é dinheiro seu, né? Que absurdo. A gente pensa hoje, a gente acha um absurdo, né? A pessoa vai lá, bate no escravo, o escravo sobreviveu 3 dias e morreu. Ficou 3 dias vivo e morreu. Então ele não vai ser punido. Aí aqui diz, ó, ele não deve ser punido, né? Porque era o dinheiro seu. Então é como se fosse o prejuízo financeiro para ele já foi o suficiente. O castigo financeiro para ele já foi o suficiente. Não precisa matar ele, né? Quando a morte é até 2 dias, eles entendiam o quê? Que a morte foi decorrente dessa batida, né? De apanhar com o bordão, né? Então, houve um excesso ali na hora que bateu com o bordão e decorrente desse excesso, essa pessoa morreu. E aqui tá dizendo que não, né? Então, passou de 2 dias, né? Então, já não foi um excesso. Então, se ele morrer depois de 2 dias, é por outra coisa. É porque tinha alguma doença, tinha alguma coisa e acabou morrendo por outra coisa. Então, a pessoa não deve ser punida porque já basta o prejuízo que ele teve de perder o seu escravo, porque o seu escravo é um dinheiro seu, é isso que está dizendo aqui. Aí no versículo 22, se homens brigarem e ferirem mulher grávida e forem causa de que ela aborte, porém sem maior dano, aquele que feriu será obrigado a indenizar, segundo o que lhe exigir o marido da mulher, e pagará como o juiz lhe determinarem. É um absurdo, a gente vê isso e fala assim, gente, como não é um dano, né? Porém, sem maior dano. Perder um filho não é um dano, não é um dano. Só sabe quem perde o filho. É um dano grandíssimo, um dano enorme, né? Então, como que a Bíblia fala, porém, sem maior dano? Então, aqui a gente tem que fazer um esforço para lembrar como que era o contexto da época, né? Então, aqui a gente está falando de 4.000 anos atrás. Era um povo primitivo. Era um povo, né, que não tinha leis igual a gente tem hoje. A gente é cercado de tem lei penal, hoje a gente tem um monte de lei, né? Então hoje a gente tendo um monte de lei, ainda tem gente que infringe a lei, né? Que ainda rouba, que mata, que faz isso e aquilo outro. Mas nessa época não haviam essas leis. Então a pessoa não tinha noção do que era certo e do que era errado. Então a pessoa não tinha noção de justiça. Assim, igual hoje, sei lá, às vezes fazem alguma coisa com a gente, no ímpeto de falar, que vontade de matar essa pessoa, né? Mas a gente para e fala, não, é desproporcional. Só que o ímpeto é esse, de matar. Ofendeu, você se sentiu ofendido um pouquinho, quer matar, né? Mas assim, a lei serve também para você ponderar, falar, não, peraí, é errado, eu tô exagerando, né? E esse povo não tinha isso. Então, esse povo achava que tudo era matar. Então, o que acontece? Eles achavam que houve ali a morte, né, de um bebê. A mulher estava grávida, ela perdeu o bebê. Então, eles deviam matar o outro que fez ela perder o bebê. Então, o que está querendo dizer aqui no versículo 22? A gente vai ter que fazer um esforço aqui em compreender. Por quê? Parece que isso era algo habitual. Parece que havia muito aborto por causa disso. Porque o que acontece? Eram 2 milhões de pessoas. Eles entravam em briga. E as mulheres tinham muitos filhos, a gente lembra, as hebreias, né, tinham bastante filhos. Então, elas engravidavam, né, e viam lá o seu marido saindo no tapa com outro homem. E era coisa séria, era de pegar pedrada e um bater no outro com pedrada, a gente viu no versículo anterior. Então, a mulher grávida temia pela vida do seu esposo, como que ela ia ficar viúva grávida, né? Nessa época era algo muito sério, uma mulher viúva, né? E grávida ainda, né? Então era algo complicado. Então ela precisava lutar pela vida do marido dela. Então o que acontecia? A mulher ali grávida, com o bebê na barriga, viu o marido dela ali batendo contra o homem, ela entrava no meio da briga. Era muito comum isso. Então ela entrava no meio da briga para separar a briga. E vinha chute para lá, chute para cá, chute para lá, feria ela. E ela perdia o bebê. Então parece que isso era algo normal, algo que acontecia muito, né? Então, não que Deus não ache, né, que é um dano perder o filho, né? Não que Deus fale isso, mas por ser algo comum que acontecia muito, então imagina, toda vez que ela entrasse no meio e abortasse porque tomou um chute, alguma coisa, porque entrou no meio, fosse matar a pessoa, né, que feriu ali no ímpeto sem querer ali ela, e todo mundo ia acabar morrendo, porque tinha muita briga assim, né, pelo que parece. Então aqui diz o quê? Olha,
Se por acaso houve uma briga e uma grávida, né, foi ferida ali, entrou no meio para tentar apartar, né, a mulher, entrou no meio, né, a mulher do que estava ali batendo também, ou apanhando, entrou no meio para tentar separar a situação, e ela apanhou sem querer, né, e perdeu a criança por conta disso. Aí diz, se não houve um dano maior, né, ou seja, se ela, né, teve uma perda ali, mas ela não chegou a ter uma hemorragia, não chegou a ter, decorrente disso, né, uma esterilidade, não chegou a ter a morte dela por conta disso, né? Então, a única coisa que deve se fazer é pagar a indenização para essa mulher, segundo o que o marido dela exigir, né? Então, não deve ser morta essa pessoa, né? Esse homem que deu um chute nela sem querer, que bateu nela sem querer ali na hora da briga, não deve ser morto também. Então, a única coisa que deve fazer é que ele deve pagar a indenização por conta do que aconteceu, né? Então, ele deve pagar a indenização de acordo com o que o marido dela exigir. Então, é isso que deve acontecer aqui. É um pouco complicado, né? Falar sobre isso, mas a gente tem que tentar fazer um esforço de compreender a época deles, né? Em que eles estavam vivendo nessa lei, né? Era 4.000 anos atrás. Então, era uma época diferente do que a gente vive hoje, né? Então, aqui no versículo 23. Mas se houver dano grave, então darás vida por vida. Ou seja, mas se houve um dano grave, né? Por exemplo, ela ficou tão ruim que não anda mais. É um dano grave. Ela não anda mais, ficou muito ruim, então é um dano grave. Então, ele deve perder a vida dele. Ela morreu, né? Ela perdeu o bebê e morreu também. Ele também deve ser morto. Então, aqui diz, se houver um dano grave, então sim, aí dará vida por vida, né? A gente vai ver mais pra frente, né, que vai falar que é olho por olho, dente por dente, né? Então, assim, por exemplo, aqui, né, feriu a mulher e a mulher não anda mais por causa dessa ferida, o outro seria machucado para ele não andar mais também. A proporção era essa, entendeu? A medida era essa. Por exemplo, alguém cortou o braço do outro, pegou o outro fazendo alguma coisa, cortou o braço do outro, né? Aí no julgamento viu que aquele que cortou o braço estava errado, não era para ter cortado o braço dele é cortado também. Então, o que você fez ao outro, né? A medida do ferimento do outro tem que ser aplicada em você. Era assim. Então, por exemplo, se essa mulher foi ferida a tal ponto dela não poder mais andar, aquele que a feriu também ia ter que ser ferido a ponto dele não andar mais. Então, ele ia ter que pagar pela mesma coisa que ele fez, né? Por isso que vai falar olho por olho, dente por dente, a gente vai ver sobre isso. Aí diz aqui no versículo 24, é isso que eu tô falando. Olho por olho, dente por dente, mão por mão e pé por pé. Então tá falando aqui. Porém, se houver um dano maior, né? Naquela briga ali houve um dano maior para aquela mulher, então deve ser pago. Vida por vida. Houve a morte da mulher, então aquele que matou deve morrer também. Olho por olho. Ela perdeu um olho na hora da briga, a gente vai furar o olho do que feriu também. Ela perdeu uma mão na hora da briga, vamos cortar a mão daquele que feriu ela também. Ela perdeu um pé na hora da briga, vamos cortar o pé desse. Perdeu o dente, vamos cortar o dente desse também. Era isso, era na mesma medida, na mesma proporção. A gente vê um pouco mais sobre isso em Levítico, livro de Levítico, capítulo 24, versículo 19 ao 20. Diz assim: se alguém causar defeito em seu próximo, como ele fez, assim lhe será feito. Fratura por fratura, olho por olho, dente por dente. Como ele tiver desfigurado o outro, assim ele deve ser desfigurado. Então era assim. A gente hoje vê isso, acha um absurdo, né? Mas era a lei da época, né? 4.000 anos atrás era assim, era um povo bruto, né? Era um povo que queria resolver tudo no tapa, na mão, então era assim que se resolvia. Mas o intuito de Deus não era que todo mundo ficasse desfigurado. O intuito de Deus era que ninguém ousasse fazer nada para não ficar dessa forma, é que todo mundo tivesse medo, né? O intuito de Deus ao dar a lei não era que se chegasse às punições que a lei previa, mas sim que não se descumprissem a lei, né? Para que tivessem medo realmente. Não, eu não vou fazer isso porque eu tô com medo, né? Não vou fazer isso porque se eu fizer isso eu vou ter que ficar igual ele, então eu não vou fazer com ele isso. Era esse o intuito da lei. Aí no livro de Deuteronômio a gente também vê, né? Deuteronômio, capítulo 19, versículos 19 ao 21, diz assim: far-lhe-eis como cuidou fazer ao seu irmão, e assim exterminarás o mal do meio de ti, para que os que ficarem o ouçam e temam, e nunca mais tornem a fazer coisa igual.
no meio de ti. Não o olharás com piedade, vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão e pé por pé. Então aqui Deus está falando, é na lei de Deus isso. Não vai ter piedade. Você não vai ter piedade dele. Ele foi e sem querer, né? Cortou o olho do outro e o outro não enxerga mais, você tem que ir lá e cortar o olho dele para ele não enxergar mais. Aí aqui na lei fala, não olhe com piedade, não tenha piedade. Vai lá e fura mesmo para ele não ver mais. Por isso, né, que é complicado, né? A gente teve a aula passada, eu falei, né? Muita gente fica falando, mas os 10 mandamentos ainda estão, então. Se os 10 mandamentos estão válidos do jeito que eles foram escritos, toda a lei de Moisés está válida. Então, isso daqui também está válido. Então, alguém te feriu, você tem que ferir na mesma proporção que te feriu, né? Então, isso é a lei de Moisés. É toda a lei de Moisés. Mas Jesus Cristo veio para nos indicar qual era o propósito da lei. O propósito da lei não era esse. O propósito da lei era o amor. O propósito da lei era que a gente nos amasse e não fizesse mal ao outro. Mas o propósito da lei não era que a gente fosse se vingar. O propósito da lei é que a gente amasse a ponto de não praticar o mal para o outro, né? Mas então por isso que essa lei veio para tentar amedrontar o povo, para o povo temer, para não descumprir a lei. Então Deus foi severo aqui para esse povo não descumprir. Era para o povo não fazer, para que isso não acontecesse, né? Aí no versículo 25 continua, do capítulo que a gente está lendo, capítulo 21 do livro de Êxodo, continua. Queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. Versículo 26. Se alguém ferir o olho do seu escravo ou o olho da sua escrava e o inutilizar, deixá-lo-ar livre pelo seu olho. Aqui a gente tem aquele termo que se fala, né? Custa o olho da cara. Por quê? Por causa disso, por causa desse versículo. O que significa aqui? Por exemplo, o senhor, né, tem um escravo. O senhor tem um escravo e ele feriu o olho do seu escravo. E o escravo tá com o olho ferido ali, né? Então, o olho dele já não enxerga mais. O olho dele foi inutilizado. E por conta deste olho inutilizado, por conta dele não ver mais como ele via antes com esse olho, o dono dele é obrigado a dar liberdade para ele. Porque o preço da liberdade dele foi o olho dele. Por isso que tem esse termo que se fala, né? Custa o olho da cara. Porque o olho custava a liberdade da pessoa. Se a pessoa perdesse, né? Por causa de um ferimento causado pelo seu senhor, perdesse a sua visão, perdesse a sua vista, o seu olho, ele tinha direito à liberdade. Então, o olho custava bem caro. O olho custava a liberdade de um escravo. Então aqui diz no versículo 26, se alguém ferir o olho do seu escravo ou o olho da sua escrava e o inutilizar, deixá-lo-á ir livre pelo seu olho. Então no versículo 27 continua, e se com violência fizer cair um dente do seu escravo ou da sua escrava, deixá-lo-á ir livre pelo seu dente. Então se também pela violência quebrou um dente do seu escravo, com violência você feriu o seu escravo e ele perdeu os dentes por causa do ferimento, você deve dar liberdade para ele, porque o dente dele também vale a liberdade dele, né? O dente dele é osso, né? Dente é osso. Então, o dente dele, você quebrou um osso dessa pessoa, o dente dele vai pagar pela liberdade dele, ele deve ser liberto, né? Então, aqui diz isso. Aí no versículo 28, se algum boi chifrar homem ou mulher, que morra. O boi vai ser apedrejado. E não lhe comerão a carne, mas o dono do boi será absolvido, né? Então, um boi foi lá, matou uma pessoa, né? E então, esse boi não deve ser comido, porque ele matou um ser humano. Ele se tornou impuro, né? Então ele não deve ser assado e comido. Ele matou um ser humano. Ele deve ser apedrejado e morto, não deve ser comido. E o dono desse boi, né? Como não tinha culpa nenhuma daquele boi ter feito aquilo, ele ficava na dele, não tinha problema nenhum com aquilo, ele não respondia, né? Quem era morto pela morte que aconteceu era o boi. Então o boi era apedrejado porque ele matou uma vida, né? Um ser humano. E o dono, como não tinha culpa do que o boi fez, não respondia. Mas o boi era morto e não podia ser comido, porque era uma carne impura, porque ele matou uma vida humana. Aí no versículo 29 diz, né? Mas se, por exemplo, né, o dono soubesse que o boi era um boi selvagem, um boi doido, né? Que saía chifrando todo mundo. Não é a primeira vez que esse boi chifrou, né? Já tinha chifrado outros bois, já tinha chifrado
coitado, ele tem problema com esse boi, né? Esse boi é notório, todo mundo sabe que esse boi dá problema, né? Então o dono responde. Aí diz assim no versículo 29. Mas a gente vê, é uma lei igual a lei que a gente tem hoje, né? A lei para reger uma sociedade. Era isso que Deus deu para Moisés, uma lei para reger uma sociedade. Então aqui diz, no versículo 29, mas se o boi, né, ele era dado a chifrar, ele costumava fazer isso, né? E o dono sabia disso e não teve os cuidados necessários, não prendeu o boi dele para não ferir ninguém, né? E o boi foi e matou um homem e uma mulher por imprudência do dono que não prendeu esse boi, sabendo que o boi era doido, né? Então o boi vai ser apedrejado, mas o dono também vai ser morto. Porque o dono tinha culpa, né? O dono tinha que ter guardado esse boi doido, né? Então no versículo 30 diz: se lhe for exigido resgate, dará. Então, como resgate da sua vida, tudo que lhe for exigido, né? Então o dono, né, podia ali ter lidado, né, ali, né, na hora do julgamento ali, né, podia ser apresentado para o dono, né, a possibilidade de resgate da vida dele. Então podia ser falado ao dono, ó, você foi culpado porque você sabia que seu boi era assim e você não cercou seu boi, não deixou seu boi preso, então você sabia. Mas a gente também tem a opção de te dar um resgate, você paga tanto e você tá pagando pela tua vida e você continua vivo. Então você pode resgatar a tua vida pagando por ela, né? Então você paga, dá um resgate pela tua vida para você continuar vivo. Então isso podia acontecer caso lhe fosse exigido um resgate. Se não fosse exigido o resgate, não tivesse opção, ele era morto. Aí no versículo 31 diz: quer tenha chifrado um filho, quer tenha chifrado uma filha, este julgamento lhe será aplicado. Ou seja, ainda que o boi tenha chifrado o filho do dono dele, vai ser aplicado esse julgamento. Então, não vai ser falado, mas ele já perdeu o filho, né? Ele perdeu o filho, o boi matou o próprio filho dele, né? Não, vai ser aplicado esse julgamento, mesmo se foi filho dele ou filha dele, né? Porque a culpa foi dele, ele não guardou o boi, né? Ele sabia que o boi era doido, né? Que o boi saía ferindo tudo e ele não guardou o boi. Então, se o boi matou, ainda que seja o filho ou filha dele, por culpa dele, ele também responde, né? Então ele também é morto, a não ser que lhe seja dada a possibilidade de resgate da vida dele. Se for dada a possibilidade, ele tem que pagar pelo resgate da vida dele, mesmo tendo perdido o filho ou a filha. Então, independente de ser filho ou filha, ele responde de igual forma. Aí no versículo 32, se o boi chifrar um escravo ou uma escrava, dar-se-ão 30 ciclos de prata ao senhor destes, e o boi será apedrejado. Então aqui, né, no caso, né, se o morto, né, que triste, né, se o morto for um escravo, né, então o morto era um escravo ali, o que que faz, né, a pessoa perdeu um escravo, né, o escravo era dinheiro, né, então ele perdeu um escravo dele, o escravo era dinheiro e o dono lá, ele sabia que aquele boi era doido, né, era doido tudo, então o boi foi e matou um escravo de outra pessoa, então a pessoa perdeu dinheiro, o escravo valia dinheiro naquela época, né, então ele perdeu dinheiro, então o boi devia ser morto, apedrejado, né, só que agora já não se fala mais do homem morrer, né, não se fala da morte do dono do boi por saber que o boi era doido, né, porque matou um escravo. Então, o escravo, a vida do escravo não valia a vida do outro. A vida do escravo valia 30 ciclos de prata, né? Então, essa era a vida, o que valia a vida de um escravo. A vida de um escravo valia 30 ciclos de prata. Então, se o boi doido, né, que o dono, sabendo que era doido, matou, chifrou e matou um escravo, o dono do escravo ia receber uma indenização pela morte do seu escravo de 30 ciclos de prata, que é o que valia a vida de um escravo naquela época, e o boi seria apedrejado. E o dono do boi não tinha problema, porque ele só matou o escravo, né? Não matou uma pessoa, né? A gente lembra que até pelos filhos dele, ele responde, né? Ele pode morrer, né? Ou pagar resgate. Mas quando é a vida de um escravo, não. A vida de escravo vale 30 ciclos de prata, né? A gente vai falar sobre isso mais pra frente, né? Porque a lei já dizia isso, né? Isso aponta para Cristo. Porque a lei diz, né, que a vida de um escravo vale 30 ciclos de prata, né? E é o pagamento que foi feito, né? Foi 30 moedas, né, de prata, mas
é o que a lei já indicava, né? Que é o valor da vida do escravo, né? E Cristo, né, foi entregue como escravo no nosso lugar. Aí no versículo 33, se alguém deixar aberto um poço, ou se alguém cavar um poço e não o tapar e nele cair boi ou jumento. O que acontece? A gente lembra quando a gente estudou o livro de Gênesis, né? A gente falou sobre isso, tinha muito poço no livro de Gênesis, né? Então o que acontece? Poço, eles eram sempre tampados, a gente lembra, né? Não ficavam abertos. A gente lembra quando estudou, né? Que viu lá Jacó conquistando Raquel lá, abrindo o poço sozinho, né? Então, sempre ficavam fechados os poços. Então, quando você ia pegar água, você abria o poço. Quando você já pegou água, você fechava o poço. Ficava sempre fechado o poço. Aí, aqui no versículo 33, o que acontece? Uma pessoa foi e abriu um poço. Só que a pessoa não tampou. Ela deixou o buraco do poço lá e não tampou o poço, que era costume tampar o poço. A pessoa deixou o poço aberto. Aí tinha o boi de alguém pastando ali, né? E o boi caiu no poço. O boi morreu. E aí, o que acontece, né? Aí aqui Deus vai falar o que tem que acontecer. Como que é o julgamento, o que é justo, né? De se pagar por esse boi que se perdeu, né? Então Deus começa a ensinar justiça para aquele povo. Então aqui no versículo 33, né, diz que essa pessoa abriu um poço, né? Ela cavou um poço ali e não tampou o poço, né? Então entrou lá um boi jumento, caiu e o boi morreu ali. Aí no versículo 34 diz: o dono, né, do poço, que abriu aquele poço e não tampou, devia ter tampado e não tampou, ele deve pagar dinheiro ao dono do boi que caiu lá dentro, né? Então ele deve indenizar aquele boi que caiu lá dentro, deve pagar aquele boi ali que morreu. Mas o animal morto será seu, né? Então ele vai pagar por aquele animal que morreu ali dentro, né? Mas a carcaça daquele animal morto é dele. Se ele quiser assar e comer, ele come, né? É dele ali. Então, mas o valor daquele animal, ele tem que indenizar, ele tem que pagar para aquele que perdeu. Aí no versículo 35, se um boi de um homem ferir o boi de outro e o boi ferido morrer, venderão o boi vivo e repartirão o valor e dividirão entre si o boi morto. Aí no versículo 36, eu vou ler os dois juntos e explicar. Versículo 36, mas se for notório que o boi era já dantes chifrador e o seu dono não o prendeu, certamente pagará boi por boi, porém o morto será seu. Então o que acontece? Um boi foi e feriu o outro boi. Matou lá, chifrou o outro boi e o outro boi morreu. Né? Então, o que acontece? São 2 milhões de pessoas aqui, a gente lembra, são pessoas que tinham animais, tinham gados, tinham, né? Então, imagina, tinha muita gente ali com animais. Então, os animais ficavam soltos, né? E podia ser que um animal fosse invadisse o campo do outro. Aí, o que acontece? O animal invadiu o campo do outro, saíram ali, o animal foi e chifrou ali o outro animal, né? Pegou outro animal desprevenido e ele morreu. O outro boi morreu, o boi do vizinho morreu, né? Então, o que acontece? Eles pegavam o boi que estava vivo, vendiam. E o dinheiro da venda eles dividiam, ficava com o dono do boi que chifrou e com o dono do boi que morreu, metade do valor do boi vivo. E o boi morto eles cortavam no meio, ficava metade do boi morto pro dono do que chifrou e pro dono do que morreu, né? Eles dividiam metade, metade do vivo, do dinheiro do vivo, né, da venda, e metade do morto. Agora, se o boi chifrador era acostumado a chifrar, o dono sabia disso, né? Ou mesmo que ele não soubesse, era algo notório, as pessoas viam que aquele boi era um boi doido, né? Então, o que acontece? O boi vivo não é vendido, não tem venda nenhuma do boi vivo. O dono daquele boi que chifrou deve restituir um boi àquele que perdeu o boi. Então, o boi do vizinho morreu, o dono do boi vivo, do que chifrou, deve pegar um boi dele bom, na mesma medida do que foi morto, e dar para o que perdeu o boi, né? E o boi morto vai ficar para ele, é prejuízo dele o boi morto, que foi morto. E ele deve pagar boi por boi, ele deve dar um boi no lugar do boi que foi morto do vizinho. Então, amanhã a gente vai falar sobre o capítulo 22, tá? A gente vai continuar falando sobre a lei, né? Então, assim, é um pouquinho monótono, né? Um pouquinho maçante, né? Mas não tem jeito, é a lei, né? Então, a gente vai ver como se a gente estivesse lendo nossa lei hoje, né? Então, é isso. Se você passar no sinal vermelho, você tem multa de tanto. Se você andar sem cinto, é multa de tanto. É isso. A lei aqui que Deus deu para Moisés é isso. Era um povo que não entendia de justiça, né? Era um povo que entendia que o mais próximo para eles de justiça era sair se pegando na mão e matar. Você se sentiu ofendido, mata, né? Qualquer ofensa mínima que seja, mata. Então, era tudo matar. Tomou um tapa na cara, mata. Era tudo mata, né? Então, agora essa lei vem para tentar dar justiça àquele povo, para tentar
fazer aquele povo enxergar o que realmente é justiça e o que não é, né? Então Deus começa a falar, ó, nesse caso pode ser morto, nesse caso não, nesse caso vai ser julgado de tal jeito, nesse caso desse outro jeito. Então a gente vai ver muito isso, né? A gente vai continuar amanhã vendo isso também, lei, né? Então são leis explicando como que deveriam ser os julgamentos. Isso é a lei de Deus, né? Então quando fala aliança da lei é isso. A pessoa tinha que cumprir toda essa lei. Não eram só os 10 mandamentos, era toda essa lei que a gente está lendo. A gente vai continuar lendo ela, né? Então, se cumpria toda essa lei. Se você não cumprisse um termo dessa lei, você era amaldiçoado, né? E você perdia a aliança. Então, era assim. Então, é um pouquinho extenso, né? A gente vai continuar estudando sobre as leis, tá bom? Mas amém. É interessante para a gente compreender o contexto histórico também, compreender como que era aquela época, né? Era diferente do que a gente vive hoje. Então, a gente lê assim, acha um pouco ultrapassado algumas coisas, né? Mas a gente tem que considerar que aquele povo não tinha base, igual nós temos hoje muitas leis, né? Hoje, nossa, são muitas leis que nós temos. Aquele povo, a primeira lei que esse povo tem é de agora. Imaginem, não é tanta lei como a gente tem, não. Esse povo tem mais de 600 leis, são 600 e poucas leis que eles vão ter aqui, que Deus vai dar para ele. Imagina, a gente tem muitas leis, a gente tem vários códigos, né? Código penal, código civil, eleitoral, código comercial, código... muitos códigos, né? Então, esse povo não. Então, eles vão ter essas 600 leis. Então, eles não tinham lei nenhuma. Então, era a lei do que eu acho justo, né? Mas a questão aqui, o que eu acho justo, às vezes não é justo, ou não é justo para você. Então, imagina se cada um for fazer o que acha certo, né? O que acha justo. Então, Deus vai dar agora uma lei para esse povo entender o que é certo, o que é errado, o que é justo, o que não é justo, o que é pecado, o que não é pecado. Então, é isso que acontece. Tá bom? Então, eu aguardo vocês amanhã. Amanhã